Nós vamos falar hoje acerca do segundo capítulo de Daniel. Nós estamos falando do sonho do rei Nabucodonosor. E podemos ver que a história e os acontecimentos aqui profetizados começam sensivelmente no ano 606 a.C., quando Daniel foi levado ao cativeiro, e vão até o fim dos tempos. O objetivo foi revelar o futuro do mundo gentílico e da nação israelita. Eu já disse que a história toda se desenvolve em volta de Israel. O objetivo final de Deus é Israel. Portanto, vamos ver o sonho. No verso 1 do capítulo 2, diz: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o sono. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, Nabucodonosor era rei da Babilônia, e nada tem a ver com o terceiro ano do rei Joaquim de Judá. Isso significa que Nabucodonosor começou a reinar um ano depois de Joaquim. Portanto, quando falamos do segundo ano de Nabucodonosor, absolutamente não tem nada a ver com o primeiro ano, com o terceiro ano do rei Joaquim. Vamos descartar essa confusão. Isto significa que, tão simplesmente, que Nabucodonosor começou a reinar um ano depois de Joaquim. Nabucodonosor teve um sonho que o perturbou, e ele queria saber o significado de tal sonho. Verso 2 a 16. E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho, e eles vieram e as apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. E os caldeus disseram ao rei, em síriaco: Ó rei, vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: O que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas montouros. Portanto, nós vemos aqui, nesta passagem, o rei Nabucodonosor chamando os sábios da Babilônia, chamando os adivinhos, chamando os astrólogos, os magos, todos que ele achou que podiam ter um conhecimento que pudessem revelar o sonho e a sua interpretação. Chegando esses a ele, eles disse isso, fez este pedido, ou deu-lhes esta ordem, que deviam dizer o sonho e interpretar. Mas os magos replicaram e disseram: Não é possível isso, que nós possamos declarar o seu sonho e ainda a sua interpretação. É coisa difícil que o rei pede. E o rei, no verso 5, faz uma ameaça de crueldade aos sábios em caso de não poderem declarar o sonho e a sua interpretação. Portanto, foi duro isto. Mas Nabucodonosor estava decidido que eles seriam exterminados caso não revelassem o sonho e o interpretassem. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons e dádivas e grande honra,
Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho e seus servos e daremos a sua interpretação. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fizerdes souber o sonho, uma só sentença será vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho para que eu entenda que me podeis dar a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago ou astrólogo ou caldeu. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil e ninguém há que a possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com a carne. Glória a Deus. Nós vemos aqui os caldeus fazendo essa insistência e eles acabam dizendo ao rei que não há ninguém na terra que seja capaz de revelar o sonho e a sua interpretação. Muitas vezes as pessoas, quando vão até o curandeiro, eles vão com alguma ideia daquilo que eles querem. E muitas vezes o curandeiro pergunta, e eles dizem: não, é que eu venho porque há problemas, eu desconfio a minha tia, não sei quantos. E o curandeiro, o que ele vai dizer? É a sua tia realmente? Porque quando você revela aquilo que você tem, aquilo que te preocupa, é claro que ele vai dizer exatamente isso. É isso. É esse o problema. Então os magos queriam fazer o mesmo. Estavam exigindo que ele apresentasse o sonho para que o pudessem interpretar. Não há ninguém, não há mágico, não há astrólogo, não há curandeiro, não há ninguém que possa dizer-te o sonho e depois interpretá-lo. Não há. Senão os deuses que não habitam com os homens. Só os deuses que não habitam com os homens. Os caldeus acabaram fazendo uma confissão com referência a Deus. Porque até mesmo o negro paganismo crê na existência de um Deus. Romanos 1, 21 a 23 diz que Deus se revela em toda a sua criação. Mesmo os melhores curandeiros, quando eles tratam, eles acabam dizendo: se Deus quiser. Porque eles reconhecem que existe um Deus superior a eles, superior a todo o seu poder, superior a Satanás, que é o seu comandante. Aliás, até Satanás reconhece Deus. No verso 12 e 13, então o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. O decreto foi emitido pelo rei, que estava tão indignado, que não pensou mais em alguma razão. Ele simplesmente disse: ok, matem todos. E ordenou alguém para matar. Um capitão, Arioque, para matar a todos os sábios da Babilônia. No verso 14 e 16, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. Respondeu e disse a Arioque: prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandato da parte do rei?
Então Arioque explicou o caso a Daniel. Isso significa que Daniel até não tinha conhecimento do que havia se passado. Então ele fala prudentemente, sabiamente, com humildade, porque é preciso saber falar. Onde havia decreto para matar, ele tinha que saber falar para que pudesse adiar aquele decreto, para que ele pudesse ter oportunidade de falar com o rei. Então era preciso que ele apresentasse isso com muita sabedoria. E é exatamente isso que Daniel, apesar de jovem, fez. Muita diplomacia, muita capacidade para negociar. Muitas vezes nós estragamos os nossos assuntos, estragamos na resolução dos nossos problemas, porque queremos tudo à força, quando é preciso diplomacia. 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Daniel enfrenta o rei e diz: sim, ó rei, dê-nos tempo para que possamos dar a interpretação. Veja que o rei Nabucodonosor havia dito aos caldeus que eles estavam a querer ganhar tempo. Mas aqui Daniel vai ter com ele e diz: dê-nos tempo para darmos a interpretação. E ele dá tempo. Glória a Deus. A maneira como os assuntos são tratados. A maneira suave como apresentamos as coisas. A oração de Daniel, 17 a 23. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Aqui é uma coisa importante que nós temos que ver. Daniel tinha em sua companhia 3 jovens fiéis a Deus, 3 jovens que buscavam a Deus. Muita juventude hoje se perde, muita juventude hoje cai nas drogas por causa de companhias. Daniel tinha 3 jovens, companheiros seus, companheiros de oração, fiéis a Deus. E ele foi ter com eles, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. E ele apresentou, vejam só a sabedoria dele. Se nós não pedirmos a Deus para nos revelar este segredo, nós também seremos mortos com os sábios da Babilônia. Portanto, meus amigos, meus jovens, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor para que Deus nos revele este segredo. 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Aleluia. Daniel louvou o Deus do céu. Porque havia tido o quê? Havia obtido a resposta. Em Mateus 18, versos 19 e 20, a Bíblia diz que onde 2 ou 3 orarem, ele estará no meio dos tais. Deus esteve no meio dos jovens, que eram mais que 2, mais que 3. E Deus respondeu à sua súplica, revelou aquilo que ele havia falado a Nabucodonosor através do sonho. Porque, na verdade, Deus falou
a várias pessoas por meio de sonhos. Nem todos os sonhos são diabólicos. Existem sonhos provenientes de Deus. Só que isto não quer dizer que estou a dizer que aquilo que fazem muitas igrejas que sonham qualquer coisa, sonham aquilo que eles pensam, sonham aquilo que eles anseiam, sonham aquilo que eles querem e depois começam a dizer, ok, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Não é isto. Os sonhos podem ter proveniência divina, podem ter proveniência satânica e podem ter proveniência humana. Como é que um homem casado vai sonhar com uma moça com a qual vai casar e diz, olha, Deus me disse? Não é verdade. É o seu desejo, porque ele já é casado. Uma mulher, um homem, o que a Bíblia diz. Ponto final. Então, se sonha coisa diferente desta, é diabólico, é satânico. Ou vem dele ou vem do diabo. Portanto, é preciso compreendermos como é que estão essas coisas de sonhos. E a Bíblia diz aqui uma coisa interessante. Depois de obter a resposta, Daniel bendisse ao Senhor, louvou a Deus. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força. Agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Quantas vezes nós nos esquecemos de bendizer, de louvar a Deus, quando Deus nos responde? Normalmente Deus nos responde e nós achamos que nós fizemos por nossa própria capacidade. Deixamos Deus de lado, empurramos Deus para fora. É preciso sabermos louvar a Deus quando Deus responde. Quando pedimos alguma coisa e Deus responde, temos que louvar a Deus, temos que glorificar a Deus, temos que bendizer a Deus. Se nós não soubermos bendizer a Deus quando Ele responde nas orações, então em algum momento nós vamos querer tomar a glória de Deus. O que Deus nunca irá permitir. Isaías 42, verso 8. Verso 24. Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse assim, não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim, achei um de entre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar, podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse, o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. É preciso frisar que nenhuma sabedoria humana é capaz de decifrar o sonho e a interpretação do sonho. Daniel vinca muito bem isto.
Muitas vezes nós somos enganados. Muitas vezes nós andamos pela opinião dos homens, por aquilo que os homens pensam. Mas é preciso que tenhamos consciência que a interpretação não vem da capacidade humana. É Deus que dá a capacidade. 28. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. Veja que Daniel exalta o seu Deus. Tenha o cuidado de mostrar a grandeza do seu Deus. Há um Deus nos céus que revela os segredos. E este Deus revelou este segredo. Aleluia. Portanto, é algo que só Deus pode fazer. Nenhum homem pode fazer tal coisa. E o sonho do rei tinha a ver com os acontecimentos que iam até ao fim dos dias. Daniel lhe mostra o alcance daquele sonho. Lhe mostra o alcance daquele sonho, para que ele percebesse que é uma mensagem vinda de Deus e com uma extensão muito vasta. A estátua. Estando tu, no verso 29, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Deus revelou este segredo com um objetivo, para que tu possas entender. Aleluia. Para que possas entender o que Deus te revelou. Não é porque eu, Daniel, sou mais sábio que os outros. Não é porque eu, Daniel, sou especial. Não, mas me revelou isto para que tu, ó rei Nabucodonosor, possas ter a interpretação. Glória a Deus. Aqui a humildade de Daniel. Se fôssemos nós hoje, estaríamos a dizer, eu tenho a interpretação, eu vou te dar a interpretação, porque você é um pecador, você não é capaz de chegar a Deus, você não sei quantos. Mas não foi assim com Daniel. Sabendo que ele estava lidando com um rei ímpio, ele ainda consegue colocar as coisas neste prisma. A interpretação me foi dada para fazer saber ao rei o que irá acontecer até os últimos dias. (31) Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Eu vou juntar logo a revelação do sonho e a interpretação para não ser muito cansativo. Vamos ver o verso 37 e 38. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Tu, ó rei, és rei dos reis, de reis.
pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. E onde quer que habitem filhos de homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Aleluia. Portanto, veja que o seu sonho, tu viste uma cabeça de ouro naquela estátua, a cabeça de ouro fino, e essa cabeça és tu, Nabucodonosor. Deus te deu o reino, te deu poder, Deus te deu a força, a majestade. A Bíblia diz, lá em Romanos 13, que todas as autoridades são estabelecidas por Deus. Há algumas pessoas que pensam que quando eles atingem o poder, atingiram por sua própria iniciativa. Mas Deus é quem dá poder, Deus é quem tira poder. Você pode estar no trono durante anos, mas Deus vai te tirar. E alguém que está no fundo do poço, Deus pode tirar do fundo do poço e lhe colocar no poder. Porque isto pertence a Deus. Então, Nabucodonosor representava a cabeça de ouro. O seu peito e os seus braços de prata, o seu peito e os seus braços de prata, estamos na estátua. Diz aqui os seus braços. Por quê? De prata. Aqui, depois do Império Babilônico, sucedeu um outro império, que era uma coligação, o Império Medo-Persa. Era uma coligação. Alguns tentariam separar esses dois impérios, mas não. Era um império coligado. Entanto que Ciro, depois de ter tomado a Babilônia, colocou Dário. Mas Dário não tinha poderes para decidir, para desfazer a lei. Enquanto Ciro estava fazendo batalhas para ganhar outros territórios. Depois voltou e tomou o poder. Portanto, podemos dizer até, sem muita sombra de dúvidas, que Dário podia ser o vice-presidente, o vice-imperador. Era uma coligação de dois impérios, Medo-Persa. O seu ventre e as suas coxas de cobre. O seu ventre e as suas coxas de cobre. Verso 39. Podemos ver isto? O que ele diz? E depois de ti se levantará outro reino inferior ao seu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Estamos a falar de impérios mundiais. Este é o império grego. Este é o império grego. Cobre. E as pernas de ferro, os seus pés, em parte de ferro e em parte de barro. Vamos para o verso 40-43. Diz assim: o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, ele esmiuça e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro e de oleiro, e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo.
Aleluia. 43. Ok? E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Aleluia. Este é o Império Romano. Este é o Império Romano, que seria de ferro e algumas partes de ferro e barro. Os 4 impérios humanos que terminaram esmiuçados com a pedra cortada, que é Cristo, que estabeleceu o seu reino que não passa. 34, 35. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e a esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata, o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. 44, 45. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mão, e ela esmiuçou o ferro e o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. O Império Romano, de fato, foi quebrado. Aliás, a estátua toda, que era constituída por esses 4 reinos, 4 impérios, foi destruída quando Jesus veio ao mundo. É verdade que nós ainda não percebemos isto, porque a primeira fase de Jesus, ele veio tratar com os nossos corações. Não está no reino geográfico. Ele veio do céu. Ele veio do céu, ele desceu do céu. É a pedra que caiu do céu. Veio de mulher. Não houve uma relação entre homem e mulher para que ele nascesse. Nasceu da Virgem Maria. Ele veio quebrar estes impérios. Ele estabeleceu o seu império que não muda, não vai para outro povo. Esse império permanece para sempre. Em Mateus 4, verso 17, ele disse: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o império de Deus começou nessa altura. Ele está reinando em mim. Eu sou membro do reino, do império de Deus. Mas chegará um momento que vai se fazer no Armagedon, quando Cristo voltará com seus santos para estabelecer efetivamente o reino. Esse reino que vai durar por 1000 anos. E depois desse reino de 1000 anos, a Bíblia diz que Satanás será solto por um momento. E depois ele será derrotado. Então aí virão os novos céus, nova terra. E Jerusalém será a capital mundial. E Deus governará para sempre o mundo. Para sempre o mundo. Este é o império que não vai passar para outro.
Este é o império de Deus. Estamos lutando agora. Estamos nos comendo agora. Estamos fazendo armas agora. Estamos nos maltratando agora, neste tempo, sim, senhora. Mas fique sabendo que está tudo em preparação. E tudo isto foi dito ao rei Nabucodonosor. Verso 47. Diz assim a palavra de Deus. Ou 46 e 47. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfumes suaves. Vejam só. Quando Deus revela através de Daniel, revela o sonho através de Daniel, o rei Nabucodonosor, em vez de adorar o Deus de Daniel, ele quer adorar a Daniel. Ele faz questão de adorar a Daniel. Apesar de Daniel ter dito a ele que isto não vem da capacidade humana, é Deus quem revela, ele agora quer adorar a Daniel. Nabucodonosor reconhece que Deus é Deus dos deuses. Ele o eleva acima de tudo, acima do seu politeísmo. Ele eleva este Deus, mas não adora este Deus único e verdadeiro. Este é o problema de muitos que reconhecem Deus. Por isso que a Bíblia diz que até os demônios creem que Deus existe. Até os demônios creem que Deus existe, de fato. Mas eles não se arrependem. Eles creem que existe, mas eles não se arrependem. Nabucodonosor cria num Deus que estava acima de todos os seus deuses. Mas ele não se arrependeu, não se converteu. Ele permaneceu. Por isso que quando Daniel revelou aquele sonho, ele quis adorar a Daniel, porque era o seu hábito. Nabucodonosor era um adorador de Bel ou Baal, a principal divindade da Babilônia. Existiam tantos outros deuses, mas o deus principal era Baal. Então ele queria fazer o mesmo. Ele queria engrandecer a Daniel. Meus amados irmãos, é preciso que todos aqueles que são homens de Deus saibam ser humildes e não aceitem ser engrandecidos pelos homens. Porque quando os homens te engrandecem, quando você recebe a glória de Deus, quando você divide a glória de Deus, você está se colocando no fogo. Isaías 42, verso 8 diz que Deus não dividirá a sua glória. Portanto, seja Deus adorado e não o homem. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos uma situação similar. Quando Paulo, também depois de pregar e fazer muitos milagres, começaram a ser adorados. Queriam sacrificar a eles. E eles se lançaram no meio do povo, rasgaram as suas vestes e disseram: nós somos homens iguais a vocês. Nós temos as mesmas paixões que vocês. Nós não somos especiais, não somos deuses, não. Simplesmente cremos em Jesus e Jesus está fazendo essas coisas. Mas os homens queriam adorar a eles. Então veja Atos 14, 12 a 15, para perceber melhor esta história. Vamos saber dar honras a quem pertence a honra. Amém.
verso 48, 49. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios da Babilônia. E pediu Daniel ao rei, e constituiu ele sobre os negócios da província da Babilônia a Sadraque, a Mesaque, a Abednego, mas Daniel estava às portas do rei. Amém. Portanto, o final desta interpretação foi que Daniel depois tomou o lugar de confiança do rei. Portanto, no império, ele tomou o lugar de confiança. Nabucodonosor lhe deu o lugar de confiança no seu reino. Portanto, terminamos aqui o capítulo 2.